Certa vez, dois garotos bateram na porta da minha casa e fizeram aquela pergunta: gostosuras ou travessuras? Afinal, o que é o Halloween? Existem muitas teorias a respeito da verdadeira origem do Halloween. A mais confiável é que o Halloween é a mistura de duas festas, o Samhain dos celtas e o All Hallows Eve dos cristãos. O Samhain, ou Samhain, que é a pronúncia correta, era uma festa do povo celta, povo que vivia nas Ilhas Britânicas durante a Idade Média. E essa palavra significa literalmente Summer End, ou o fim do verão. Para eles não havia primavera ou outono, apenas inverno e verão. E quando o verão acabava, então se iniciava o inverno, ou para eles o ano novo. E adivinha qual era a data que marcava o fim do verão e o início do inverno, ou o ano novo? Exatamente, dia 31 de outubro, o Samhain, o Samhain. Basicamente, o Samhain era uma festa celebrada pelos druidas, uma espécie de sábios ou de sacerdotes da época, em que toda a adoração ou todo o ritual era oferecido para os mortos. Havia uma crença de que no final do verão e início do inverno, o véu que separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos ficava mais fino, possibilitando o acesso para os outros mundos. Então eles acreditavam que com essa festa eles poderiam se comunicar com os mortos. Eles faziam uma grande roda, acendiam uma enorme fogueira e faziam um grande banquete. Então convidavam todos os seus ancestrais que já haviam morrido para participarem com eles das festas. Alguns usavam máscaras, com medo dos mortos ou dos espíritos maus, eles tentavam afugentar os espíritos perturbados. Outros saíam de casa em casa pedindo comida para alimentar os seus visitantes hóspedes que já não estavam nas suas casas há muito tempo. Os cristãos também têm uma festa muito antiga chamada Véspera de Todos os Santos, em inglês All Hallows Eve. Exatamente, muito parecida com Halloween. Nessa festa eles homenageavam os mortos, mas diferente dos celtas, eles não criam que os mortos voltavam para a terra ou para o mundo dos vivos. Eles homenageavam aqueles mártires, aqueles cristãos do passado que deram a sua vida pelo amor a Cristo Jesus. E eles faziam vigílias durante esse dia, orações, ficavam em jejum em homenagem a esses homens do passado. Com a entrada do cristianismo nas Ilhas Britânicas, os celtas ouviram falar de Jesus e acabaram se convertendo a ele. Então aquela festa, o Samhain, foi deixando lugar para o All Hallows Eve, celebrado no mesmo dia, 31 de outubro. Então a igreja tentou ensinar para os celtas que Cristo venceu o poder da morte, na sua cruz e na sua ressurreição. E eles acreditaram nisso e abandonaram as suas antigas crenças. Porém, pouco a pouco a Igreja Católica foi se deturpando, eles inventaram o purgatório, veneração a santos, uma veneração a Maria, e depois de alguns séculos, aqueles cristãos celtas, diferente do passado, no All Hallows Eve, dia 31 de outubro, saíam às ruas de porta em porta pedindo doces, e em troca ofereciam orações para os mortos das famílias, para que fossem libertos do purgatório. No século XVI, o monge Martinho Lutero afixou suas 95 teses na Catedral da Abadia de Wittenberg, na Alemanha, e ali ele denunciou os ensinos e os dogmas equivocados da Igreja Católica, um deles, o purgatório. E por isso, no dia 31 de outubro, os reformados também celebram a Reforma Protestante, o dia em que Deus trouxe luz à Igreja mais uma vez. No século XIX, os irlandeses emigraram para os Estados Unidos e trouxeram a festa deles junto. E desde então a festa só piorou depois que chegou nos Estados Unidos e em todas as Américas. Abóboras iluminadas, fantasias macabras, bruxas por toda parte. E em vez de oração pelos mortos das famílias, quando uma família não dá o doce ou a comida que ele pede, eles fazem travessuras. Foi aí no século XIX e XX que surgiu o trick and treat, gostosuras ou travessuras. Com o declínio da Igreja Católica nas Américas, muitos começaram a refazer a associação de que no dia 31 de outubro os espíritos dos mortos retornam ao mundo dos vivos. Mais ainda, por causa do histórico da Igreja matando bruxas e feiticeiros, muitos começaram a protagonizar esses dois personagens na festa. Então hoje você tem que o Halloween, o antigo All Hallows Eve, Véspera de Todos os Santos, é mais conhecido como Dia das Bruxas. Os Wiccas, feiticeiros, toda sorte de bruxos e pessoas que gostam de magia usam esse dia para fazer os seus rituais e tudo mais. Os evangélicos, por sua vez, celebram a Reforma Protestante
E poucas pessoas raramente lembram do All Hallows Eve, a véspera de Todos os Santos, para celebrar a vida dos mártires. Ah, e já ia esquecendo, e aqueles 2 garotos que bateram na minha porta perguntando por gostosuras ou travessuras? Eu chamei eles para entrar, enchi a sacolinha deles de bombons e doces e deixei 2 palavras para eles, e deixo também com vocês. Primeiro, o mundo no dia 31 de outubro vai mais uma vez celebrar o Dia dos Mortos. Mas infelizmente muita gente continua com medo da morte. Eu não, e convido você também a não ter medo da morte, porque eu creio em Jesus Cristo, e Jesus Cristo venceu o poder da morte. Segunda, eu olhei para aqueles 2 garotos e disse o seguinte: vocês 2 vêm aqui em casa e me pedem doces por um dia. Aprendam hoje que com Jesus vocês podem ter uma vida doce e gostosa para sempre.